O amor de Deus. O que é o amor de Deus? O que é o amor? Eu quero começar dizendo a você que o amor não é você aceitar o erro da pessoa. O amor não é você concordar com o erro da pessoa. O amor não é você deixar de aplicar a justiça no injusto. O amor não é você fazer vista grossa no erro do outro. O amor não é você bajular ninguém. O amor não é você querer ser bom para ninguém. O amor é você mostrar a verdade. É você ser sincero. É você se compadecer. É você advertir. É você instruir aqueles que estão no erro. Vamos lá. Amor de Deus. João capítulo 3, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Evangelho de Jesus Cristo. João capítulo 3, versículo 16. Assim disse Jesus. Dentro de um contexto aqui, que ele está instruindo um mestre da lei, um ensinador de Israel, das Escrituras, né? Nicodemos era um mestre da lei, ensinador da lei, mas não conheceu a manifestação da graça, porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Até então o homem estava cego. Até então o homem estava cego. Porque a lei era a sombra daquilo que iria ser revelado. A lei não é a revelação da verdade de Deus. Para o homem conhecer a sua situação e o caminho da libertação. Não é pela lei. A lei apontava essa manifestação da verdade. A verdade se manifesta, que é Jesus. A partir daí, a luz brilha nas trevas, como diz o apóstolo João, narrando que a luz veio ao mundo, brilhou, iluminando todo homem que está nas trevas. Está falando de entendimento da verdade de Deus. Deu para compreender, meu irmão? A lei veio por Moisés, que mostra ao homem o seu pecado, o seu erro, a sua condenação. Mas a verdade e a graça vieram por Jesus, que esclarece o homem. Por onde ele encontrará salvação, libertação, justificação. Tudo isso de graça, por amor de Deus para nós, humanidade. E aí Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, é condicional, é para todos, mas a condição é crer em Jesus para ser salvo e não sofrer a condenação. Então, o amor de Deus, ele é manifesto com essa finalidade: oferecer ao pecador o meio, a condição, o caminho, a saída, a porta, para ele ser livre de uma situação que ele está. É aí que manifesta-se
o amor de Deus pelo homem. Mas se o homem não aceitar, não receber esse amor, não tem. O amor de Deus para ele não foi válido. Ele vai sofrer a ira de Deus. A ira. Eu quero que você compreenda isso, meu amigo. Se o homem não se arrepender, não se converter da sua vida, contrariando a vontade do seu Criador, ele vai encontrar a ira de Deus. A misericórdia de Deus é te oferecendo o amor para não receber a ira dele. Se você não receber o amor de Deus, você vai sofrer o juízo de Deus. E o juízo de Deus será sem misericórdia. A misericórdia, ele oferece agora. Agora, que é você não receber o que merece, a ira, o juízo. Através do amor de Deus, você pode não receber o que merece, aceitando a graça dele para se salvar, que é a salvação. Deu para entender? O amor de Deus, ele foi manifestado ao mundo. Quem é esse amor? O amor não é um sentimento. O amor não é uma coisa que você faz. O amor é o próprio Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, é o próprio Deus esse amor. Ele que veio para te salvar. Ele que veio para te libertar. Esse amor de Deus foi manifesto para essa finalidade. E o amor de Deus é Cristo. É o próprio Deus manifestado na pessoa humana de Jesus. Então, meu amigo, você tem que entender isso. Você sabe o que Jesus sofreu por você? E por quê? E para quê? Jesus diz assim, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Para que Deus manifesta e mostra esse amor dele à humanidade? Para o homem entender o que ele fez por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Olha aí o amor de Deus agora é manifestado. Quando ele dá seu filho, envia Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça. Ao mundo é a humanidade. Agora a condição é, todo aquele dentre a humanidade que crê em Jesus não perecerá, terá a vida eterna. Mas quem não crê não terá a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre esse permanece. João 3:36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. É aí que Deus manifesta o seu amor em Cristo para salvar. Esse amor, ele não é restrito a um grupo seleto de pessoas. Esse amor não é para 144 mil pessoas. Esse amor não é para quem é de uma religião evangélica. Esse amor é para toda a humanidade, condicionada a quem crê em Jesus. O amor de Deus para o homem ser salvo é em Cristo e não dentro de igreja. Por que esse amor? E para que esse amor? Porque
o homem estava perdido. Aí Deus manifesta o amor dele para vir buscar o homem. E para quê? Para salvar o homem que estava perdido e condenado. Jesus disse lá em Lucas 19:10, eu vim buscar e salvar. Foi para isso que Jesus veio, buscar a mim e a você e salvar da condenação eterna que a nossa alma estava e está correndo. Aqueles que ainda não receberam a Cristo, sua alma está correndo o perigo de morrer e seguir ao juízo. Como diz Hebreus 9:27, depois da morte segue ao juízo. Por que o amor de Deus e para quê? Para salvar. Deu para você entender? Escuta uma coisa. Outra coisa que eu quero dizer a você. Eu quero que você aprenda isso. Eu quero que você, meu irmão em Cristo, entenda isso. Em nome de Jesus. Eu estou levando para você instruções bíblicas. Não é a linha de pensamento de igreja, de pastor, de teólogo, de mestre. Não é visão de anjo. Não é revelação de profeta. Eu estou te pregando a verdade que liberta. A verdade do Evangelho de Cristo, que dá luz e entendimento. Eu quero que você entenda uma coisa. O amor de Deus por você não é porque você é bom. Não é porque você é religioso. Não é porque você está 7 dias dentro de igreja. Não é porque você participa de campanha de jejum, de consagração. Não é porque você faz caridade e é bonzinho. Não é porque você se veste de uma forma que a religião manda. O amor de Deus por você é porque você é um miserável pecador, perdido, sentenciado e condenado. E Deus manifestou esse amor. O amor é isso. É o amor ágape, é o amor que se doa, é o amor que toma o lugar do miserável, que se compadece com a miséria do miserável. Paulo diz, escrevendo lá aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, porque Deus manifestou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é porque você é escolhido, não é porque você é o cara mais religioso da igreja, é o cara que cumpre mais as obrigações da igreja. Nada que tu faça vai atrair a atenção de Deus para tu ser salvo. Salvação não é por mérito humano. Salvação não é por justiça de homem. Toda a nossa justiça é como um trapo de imundícia para Deus. Isaías 64:6. Dá uma lidinha lá. Tudo que nós façamos diante de Deus não serve para nada para alcançar salvação. Jesus disse, para o homem é impossível ser salvo. E depois que tudo que vocês fizerem, considerem-se servos inúteis. O amor de Deus é para toda a humanidade, bom, ruim. Porque não há diferença. Todos são pecadores. Seja o que pratica o bem ou o mal, é pecador. Então não fique se gabando de você mesmo. Porque eu sou mais santo do que aquele. Eu sou mais religioso. Eu estou mais na igreja do que aquele. Eu obedeço mais o pastor. Eu cumpro mais a obrigação da igreja. Tem gente que se julga merecedor da graça de Deus, né? Porque
vai para a consagração, porque vai para o evangelismo, porque prega, canta, louva. Meu irmão, a salvação para nós não é porque eu prego, não é porque eu estou na igreja 7 dias, não é porque eu cumpro as ordens da igreja, não é porque eu faço trabalho de igreja, não é porque eu me consagro nos cultos de jejum, de consagração, não é porque eu vou para monte, não. Se não for por Cristo, se seu entendimento não estiver em Cristo para a salvação, você está perdido, caído da graça. Foi o que Pedro disse, foi o que Paulo repreendeu a Pedro. Quando Pedro entendeu, dentro de um momento que Pedro sai da verdade, se desvia da verdade do evangelho para o homem ser salvo. Paulo repreende Pedro na cara. Está lá em Gálatas 2. Leia lá do 11 ao 16. Porque os judeus estavam ensinando o povo que tinha que se circuncidar-se para alcançar a salvação. Que a salvação não era só porque é em Cristo. A salvação era também por guardar as ordenanças da lei, de igreja, de religião. Hoje não ensinam assim? Hoje ensinam assim também. Aí Pedro, diz a palavra de Deus, que Pedro foi repreendido por Paulo porque não se conduzia bem na verdade do evangelho de Cristo. E é preciso o apóstolo Paulo intervir, repreender, corrigir e ensinar a verdade e dizendo: Pedro, nós somos salvos pela graça, não é por obra, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, é pela fé em Cristo que somos justificados para Deus, não é pelo que fazemos. Dá uma lidinha lá em Gálatas capítulo 2, versículo 16, mas leia do 11 ao 16 para entender melhor. Então, meu amigo, meu irmão, não fica nesse teu entendimento de que tu é mais santo porque tu não veste bermuda, porque você, minha irmã, não corta o cabelo, não usa brinco, não usa maquiagem, não usa transilim. Isso não é a santificação para Deus. Deus não vai te olhar pela aparência, Deus vai te julgar pelo coração, pela intenção, pelo sentimento, pelo ressentimento, pelas atitudes interiores e não pela formalidade exterior. Porque as pessoas hoje estão mais preocupadas com a sua formalidade, com a sua aparência exterior, do que como está o teu coração, teus pensamentos, tuas atitudes, tuas intenções, teus sentimentos, a tua verdade que há no coração, qual é ela? É a verdade fingida, que busca impressionar os homens? O que Deus quer é verdadeiros adoradores, que adorem a Ele em espírito e em verdade, e não em formalidade religiosa. Então, meu irmão, escuta essa orientação aí, cuidado, para não pensar que vai para o céu pela tua santidade, pela tua justificação. Olha para Cristo, autor e consumador da fé, olhando para Ele, e não para o teu mérito, e não para a tua religiosidade, e não para a tua santidade. Hebreus 12:2. Então o amor de Deus, Paulo diz, que se manifestou para nós, sendo nós ainda pecadores, vivendo na miséria. E o amor de Deus, ele foi manifesto, não foi para um grupo de escolhido, predestinado, de antemão. Está errado. A Bíblia nos revela que o amor de Deus foi manifesto para todos os homens que estão no pecado. E o objetivo desse amor para o homem pecador é oferecer a ele oportunidade de salvação. E essa oportunidade, esse meio é Jesus, como ele disse lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. É para o mundo. O mundo aqui é a humanidade, é os pecadores. E a condição é
todo aquele que nele crê será salvo. Esse texto de João 3,16, todo o evangelho se baseia, se principia, principiado. Todo o evangelho é baseado e principiado nesse texto de João 3,16. Aqui é a verdadeira e original mensagem do evangelho de Cristo. O próprio Jesus que trouxe essa mensagem. Porque o texto aqui é Jesus falando. Essa é a verdadeira mensagem do evangelho. João 3,16. Todo o propósito de Deus está revelado aqui em João 3,16 para a revelação da verdade e da graça de Deus. Tudo que Deus quer que o homem conheça é principiado em Jesus para essa finalidade, para o homem ser salvo. Então, Jesus tomou o nosso lugar, se fazendo maldito na cruz do Calvário, por nós. Como disse o profeta Isaías 53, 4 e 5. Tomou sobre si as nossas enfermidades, e os nossos pecados foi sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava nele. Esse é o amor de Deus, onde ele toma o nosso lugar. O Cordeiro substituto de Deus, que toma o lugar do pecador. Jesus Cristo, ele padeceu por nossos pecados. É o amor ágape, que sente a miséria do outro, compadece-se da situação, onde ele toma o lugar do pecador, pelo bem do pecador. Jesus Cristo tomou o nosso lugar, sofrendo o castigo, sofrendo a maldição, descendo ao inferno, para que nós não soframos o castigo, não recebamos a maldição do pecado e não desçamos ao inferno, indo a juízo, mas que sejamos salvos, absolvidos da culpa do pecado e livre da condenação, porque ele morreu com essa finalidade. Aí é o amor de Deus manifesto para todo homem pecador, para toda a humanidade, para todo ser humano. Mas se o homem não crer, não receber esse amor de Deus, ele vai sofrer a ira, o juízo e a condenação de Deus sem misericórdia. Deus ama o pecador. Deus ama o prostituto. Deus ama o idólatra. Deus ama o efeminado. Deus ama o adúltero. Deus ama o mentiroso. Mas se esses não se arrependerem e não deixarem essas práticas abomináveis, o que tem para eles é o juízo, a ira, a vingança de Deus. É a vergonha e o desprezo eterno. É a palavra que ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Se o homem não se converter, o que tem para ele é Bíblia. Eu prego Bíblia. A palavra de Deus diz que se o homem não se converter, olha o que tem para ele. Salmos, capítulo 7, versículo 11 e o 12. Salmos, capítulo 7, versículo 11 e 12. Medite, meu irmão. Vá buscar o conhecimento de Deus para você ser cheio da graça e do conhecimento dele aqui, ó. Medite. Olha o que tem preparado para o homem. Se ele não se converter, se ele não se arrepender. Porque a alegria no céu é quando um pecador se arrepende. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes que ele se arrependa, se converta.
Mas se ele não se converter, o juízo de Deus vem sobre ele, porque Deus é amor, mas é justiça. Olha o que diz aqui, Salmos 7, versículo 11 e o 12. Diz assim: Deus é um justo juiz, é um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem preparado o seu arco e está aparelhado. Isso fala do que Jesus disse lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 17. É chegado o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Isso se refere ao que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 8 e o 9, que Deus vem como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Ele e dos que não obedecem ao Evangelho de Jesus, os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição. Isso refere-se ao que está escrito lá em Salmos 9,17. O ímpio e os que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. Você tem que conhecer essa verdade, meu amigo. Meu irmão. Se o homem não se converter, se o homem não se arrepender, o que diz lá em Salmos 7, 11, 12, está preparado o juízo de Deus. O juízo de Deus está preparado para julgar os ímpios, ainda que ele viva neste mundo, tendo prosperidade, porque o ímpio prospera, tendo liberdade, vivendo a injustiça e triunfando, porque o ímpio triunfa aqui, na injustiça. A palavra de Deus diz, lá em Eclesiastes 8:11, por não vir logo o juízo de Deus, o coração dos homens estão dispostos a pecarem. O homem está pensando que, porque não vem logo o juízo de Deus, e ele está vivendo o pecado, tendo prazer, folgando, gozando, regalando a vida, vivendo uma vida de regalo, no seu esplendor, na sua alegria e na sua satisfação no pecado, ele pensa que está livre do juízo de Deus. O juízo de Deus está preparado, meu irmão, no tribunal eterno. O homem vai sair daqui. E é aí que Jesus adverte-nos, dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Porque depois que o homem sair deste mundo, ele segue ao juízo. E sem Jesus, sofrerá condenação. Porque salvação, o amor de Deus, para o homem ser salvo, é se ele crê em Jesus. Como diz Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Porém, meu amigo, receba o amor de Deus. Não viva enganado no pecado, porque o pecado é gostoso, é prazeroso, é satisfatório, mas o final é amargo. Como diz lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12 e 13. Ao entendimento do homem. Eu esqueci agora como diz, mas a Bíblia está aqui. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Versículo 13, presta atenção aí. Até o sorriso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. O pecado,
ele proporciona alegria. O pecado, ele proporciona uma satisfação. Mas o final é amargo e triste para quem não se arrepende e não se converte. Então que nesta noite, 10 horas e 30 minutos, olha, eu ia terminar antes, mas você precisava dessa instrução concluída. Que nesta noite você receba o amor de Deus enquanto você pode receber ainda. E esse amor é Jesus. Entrega os teus caminhos ao Senhor Jesus. Confia nele e o mais ele fará. E que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Nesta noite, meu amigo, meu irmão, meu vizinho, que escuta sempre, que está sempre ouvindo as instruções do evangelista Wellington Ramos, dê ouvido a essa orientação. Porque o que há de vir virá e não tardará. Jesus está voltando. O juízo de Deus é vindo. Portanto, meus amigos, arrependei-vos e convertei-vos. E meus irmãos, quem está em pé, cuide para que não caia. Seja prudente, analisai e buscai o conhecimento das Escrituras, para que não seja levado por vento de doutrina. Amém? Fique na paz, em nome de Jesus.